Voltamos. A live caiu, mas estamos de volta. Já vou convidar a Paty. Gente, mas a live já caiu no começo, é prova. Paty. Já convidei a Paty. Boa Oiê, noite, meu amor. Pai do boa Senhor. paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem, amor? E você? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Paty, primeiro eu queria te agradecer por ter aceitado aí o convite de vir aqui dividir a sua história, né, com pessoas, inspirar pessoas a continuar crendo no Senhor, né? Que o Senhor, a gente sabe que ele não muda, ele não se atrasa e o tempo dele é bom, né? A gente que é afobado. Gente, para quem não conhece, a Paty, ela vende biju, empreendedora, era minha patroa, tá? Quem me acompanha aqui da época que eu vendia biju, gente, era dela, viu? E ela veio aqui dividir com a gente a história dela hoje. Ela teve um diagnóstico, né, contrário, aonde muitas das vezes nós desacreditamos que Deus está no controle, né? É muito difícil a gente falar que acredita em Deus até que mande uma prova, né? Que ele teste a nossa prova. E a Paty, ela foi a prova, gente, de que quando a nossa fé não negocia, o Senhor ele se mantém presente. Então, Paty, pode contar um pouquinho da sua história, quem é a Paty, né? A Paty é mãe, esposa, empreendedora, serva de Deus. Pode contar um pouquinho de quem é a Paty pra gente. Tá bom. Eu sou a Patrícia, muito conhecida como a Paty Biju, Semijoias. E hoje eu tenho 39 anos, né? No diagnóstico eu tinha 36. E tenho 39 anos, tenho duas filhas, bênçãos, presentes de Deus na minha vida. Tenho um esposo maravilhoso. Não posso falar, mas ele é uma Pode. bênção na vida. Uma grande bênção, assim, muito grata a Deus por ter ele como esposo. E sou empreendedora, estou há 20 anos no mercado aí de semijoias. E Deus sempre me usou para abençoar outras vidas, né? Para falar, tocar em outras vidas. E durante o tratamento foi para selar mesmo, né? Pra selar, né? Para aonde estava realmente o meu coração, né? Aonde estava realmente a minha fé. Sim. Ô, Paty, faz quanto tempo que você teve o diagnóstico? Foi descoberto em 2021, em outubro de 2021, no final de outubro rosa, Nossa. maior propaganda sem saber, né, que ia ter aí esse diagnóstico. Sim. E como foi, Paty? Como que você chegou nesse diagnóstico? Então, eu tinha uma vida normal, uma vida ativa, né? Já fazia meus treinos. Apareceu um nódulo embaixo da minha axila e por um bom tempo eu achando que era uma íngua, porque às vezes serve até de experiência para as meninas, né, que estão assistindo Sim. ou que vão assistir. Como eu tinha uma vida normal, esse caroço não doía, e às vezes eu apalpava, eu sentia e às vezes não. Então eu achava que era uma íngua. Então eu falei, quando der, minha vida é muito corrida, quando der eu vou ao médico ver. E aquela junção, né? Aquele mix de também, e se for, né? E se eu ir e O for? medo, né, de É, procurar. exatamente, aquele medo. Então a gente fica meio que protelando, depois eu vou, e se for? E é uma mistura de medo, né? E de também confiança. Não, jamais, eu com câncer, jamais, porque a gente acha que Nunca nunca vai acontece com a acontecer gente, né? com a gente, né? Eu sou serva de Deus, não sei por que às vezes a gente tem esse pensamento, né? A gente é É, Deus, a gente não vai passar por lutas, não vai passar por prova, não, vamos passar. Vamos, é verdade. né? E aí eu marquei os exames com a ginecologista e aí ela viu, pediu outros exames, tudo.
e falou, olha, aparentemente não é, mas eu vou te encaminhar para um médico. Nisso eu já tinha feito mamografia, já tinha feito vários exames, né? Eu vou te encaminhar para um amigo meu e ele vai conseguir te ajudar melhor, né? Vai conseguir examinar melhor isso. E aí lá vai eu para o hospital em São Paulo, que ela direcionou. E foi muito engraçado, eu não esqueço essa cena. Quando eu cheguei no hospital, estava escrito Hospital Oncológico e tinha mais alguma coisa escrita. E eu fiquei pensando, né, o que é oncológico? Eu não investigava essas coisas, né? Pra que eu vou ficar olhando, né? Tive até alguns parentes que teve, né, tiveram câncer, mas eu não ia ficar pesquisando, pra quê, né? É. Aí eu fiz tudo, a transição lá, né? Dei o nome, tudo, o check-in, né? Quando a gente chega. E daí eu sentei, peguei o celular e fui pesquisar o que era oncologia. Hospital do Câncer. Não. Gente, um choque. Foi um choque. Eu falei, gente, eu estou dentro do hospital de câncer. E aí você começa a olhar para o lado, né? Ver várias pessoas carequinhas, muitos idosos, muitos mesmo. Você vê alguns jovens, mas acho que 70, 80% são pessoas mais velhas, né? E aí aquela ansiedade, aquela coisa. Aí passei com o médico, aí ele pediu biópsia, falou: olha, eu acho que não é, pela experiência que eu tenho, eu acho que não é, mas se a gente chegou até aqui, né? Então vamos dar sequência. Pediu a biópsia, fizemos a biópsia, aí nisso eu não contei pra ninguém. Falei, eu não vou contar pra minha família, porque aí eu conto e não é. Fica todo mundo desesperado e não é. Então é melhor eu não contar, não deixar ninguém aflito, mas no fundo, para mim não era. Para mim, não é. E aí eu acho que, na verdade, o médico já, né? Porque quem mexe com isso todos os dias, só É, os anos que eu já tinha em mãos, eu acho que ele já sabia, mas não quis falar. E aí fiz a biópsia, tudo, e aí minha mãe me ligando, ela tinha acabado de se mudar para São Pedro, e ela me ligando, e eu, tô com dor de garganta, mãe, tô com dor de garganta, oh meu Deus. Passei um sufoco, né? É difícil você esconder, né? Esse tipo de coisa, sim. principalmente das pessoas mais próximas que você ama, né? Que você. Enfim. E aí fizemos a biópsia, esperamos sair o resultado. Eu tinha acesso já aqui pelo computador, mas eu não quis mexer. Eu falei, eu vou chegar lá e o médico vai falar o que é. Não vou abrir os exames, não vou mexer. E aí a gente foi na consulta, ele já tinha visto, né? Você já viu o exame em casa? Eu falei, não, doutor, deixei para ver aqui, tudo com o senhor. E aí ele, olha, infelizmente, deu positivo. E aí o chão abre, né? É literalmente aquilo, o chão abre e você cai de um Perde o penhasco, chão, né? você perde o chão. E aí é um mix de sentimento. Para mim, até então, era câncer. Vai só fazer um tratamento para ter só alguns anos de vida, 1, 2 anos de vida, só para dar uma. E depois vai morrer. Isso era o que eu conhecia do câncer, né? E ele, olha, calma, não fica assim. O câncer hoje mudou muito, tem cura, câncer de mama tem cura, tal, tal, tal. Mas no fundo, a gente acha que eles estão falando só para dar uma Acalmar. a dor, né? Dar uma calma, né? E E aí, a princípio, eu pensei, né? Gente, eu vou viver só 1 ano, 2, e eu vou morrer. Quem vai cuidar das minhas filhas? Como vai ser? Né? É um desespero. Gente, Na como hora, mãe, a primeira coisa que pensa é nas crianças, né? foi a primeira coisa, eu só pensei nelas. Eu fiquei pensando quem eu ia direcionar para cuidar delas na hora que eu partisse. Eu fiquei pensando, né? Quem vai cuidar das minhas filhas? Foi a primeira coisa que eu pensei. E, e o sentimento é esse, de que eu vou morrer e acabou, né? Vou viver Pra só uns honra e glória do Senhor tá aqui, firme e anos. forte, vendo as filhas crescer. E Ô, aí, Paty, e quando você teve essa descoberta, assim, como foi pra você em relação à sua fé? então, eu tive muito apoio de muitos irmãos, de muitas igrejas, e principalmente da igreja que eu estava no momento. E a minha pastora conversou muito comigo, né? Meus pastores conversaram muito comigo. É uma ótima pastora. Também louvo muito a Deus pela vida da pastora Marlene. E eu tive muito apoio. E
Aí, por algum tempo, né? Porque a gente, é assim, a gente quer. Você não quer passar pelo processo, né? Você quer que, Senhor, tu pode, tu tem. Eu orava assim, às Já vezes, quer um né? milagre, né? Isso, eu já queria o milagre, eu não queria passar pela luta. O Senhor tem todo o poder e que eu não precise fazer quimioterapia, que eu já faço a cirurgia e que dê tudo certo e pula essa etapa, né? Me pula dessa etapa, eu pedia para Deus, né? E teve um momento no chuveiro, tomando banho, chorando, que Deus falou muito ao meu coração. É, você vai precisar passar por esse processo. E através desse processo, dessa dor, eu vou te usar e você vai ajudar muitas pessoas. E foi impressionante, Cláudia, porque quando eu Glória a descobri, Deus. assim que eu descobri, algumas colegas, amigas, descobriram também. E só que elas, diferente de mim, elas não queriam lutar, elas queriam se entregar, elas, né, ficaram depressivas. E foi eu, por um bom momento, fui eu que ajudei, né, consegui dar esse apoio para elas. E para honra e glória do Senhor, elas também venceram, passaram aí pelo processo, me ouviram, né? Porque Sim, tem algumas meninas que são birrentas, não nos ouvem, mas elas me ouviram para honra e glória do Senhor e hoje elas estão aí também, glória a Deus. Deus. E, Pra você então, ver assim, como Deus usa, né? Porque você exato, estava no meio do processo e levantando outras mulheres que levantando também outras estavam pessoas. passando. É, eu precisando de ajuda, eu, né? Eu É, vulnerável, mas Deus me usou muito e eu pude abençoar outras pessoas aqui também no Instagram. Eu recebia muita, porque eu continuei, né? A princípio eu ia me esconder, ninguém ia saber. Depois eu falei, não, eu vou continuar minha vida normal e se Deus falou que quer me usar, então eu vou ter que pôr minha cara aonde for. E Deus me usava e eu recebia muita mensagem assim, Paty, eu tô aqui chorando, glória a Deus pela sua vida, porque o meu problema é tão pequeno perto do seu, e eu tava aqui morrendo, querendo entrar em depressão, aí te ver aí de pé, te ver maquiada, te ver indo pra academia. sim. Deus tocou aqui no meu coração. Então eu recebia muita mensagem assim, né? E eu acho que isso me fortalecia ainda mais, porque Sim, o amor, né? O carinho, né? Porque querendo exatamente, ou não, você era uma pessoa que estava ali ativa, né? No Instagram. Então, quando você veio com a notícia de que você estava com câncer, acho que foi um choque para todo mundo. Tipo, sim, mas igual eu mesmo questionei, igual você falou, a gente questiona, mas ela é serva de Deus, por quê? Eu é, questionei, eu falei, mas gente, a Paty é tão boa, por que ela? Tipo, a gente questiona, né? Mas a gente não é, entende os planos do Senhor, né? Mas exatamente, você foi muito forte, muito forte. Eu creio que a sua família do seu lado, né, te apoiou muito, sim, te deu muito, essa força toda, porque, tipo, o Walter é sem palavras, estava do seu lado a todo tempo. todo o As tempo. suas filhas, gente, duas, um toquinho, mas tão presente, tão amorosa. Aquele vídeo Foram. onde elas raspavam a sua cabeça, que você postou. Eu chorei tanto aqui em casa. Tipo, o amor, o cuidado dela, sabe? Te Muito, abraçando, cuidando de muito. você. Acho que tudo isso, tipo, trouxe Deus, né? Nesse momento. Te, Trouxe. te mostrou que Deus estava ali com Trouxe, você, né? trouxe muito. E assim, foi um momento, Deus me usou e foi um momento que eu estive literalmente no altar, porque a gente passou por uma fase na igreja e a igreja estava sem levita nessa época, e eu e minha filha, sem saber cantar, sem, sabe, a gente fez algumas aulas, mas nada, uou, e a gente nós fomos para o louvor, nós cobrimos esse campo que estava aí aberto e Deus me usou, usou muito a vida dela também no louvor e eu creio que assim era o momento mesmo que Deus tinha e foi no altar. Foi o altar me deu força, o altar me restaurou, o altar me ajudou muito na minha cura, muito, muito, muito. Porque, inclusive, teve porque a gente passa com vários médicos, né? E aí teve uma psicóloga que veio conversar comigo e falou que eu tinha que cuidar da cabeça, que muitas pessoas morrem, às vezes, não por causa da doença em si, porque tem o tratamento, tem, né? Mas por causa da cabeça. Porque ele se entrega, enfim, Psicológico, né? e as células se alimentam dos sentimentos ruins, né? Da tristeza. Então, inclusive, minha pastora falava, né? Você pode chorar, não tem problema. Você vai entrar debaixo do chuveiro, você vai chorar o que você tem que chorar. Só que quando sair, você vai se maquiar, vai se arrumar e acabou. Vai ficar ali, você e Deus, e acabou. Então, os momentos, eu chorei poucas vezes, mas os momentos que eu chorei foi assim.
E foi aos pés do Senhor, né? pés do Senhor. E foi isso. E o altar, eu consigo enxergar isso assim nitidamente, que o altar trouxe cura para minha vida. Aleluia, glória a Deus. E, Paty, você disse que no começo a informação que você tinha sobre a doença era achar que ia morrer, né? Sim, Foi nesse encontro com Deus que você teve no chuveiro que foi o que te deu força para lutar, que te deu vida, te deu esperança? sim. Foi em um desse choro que eu pedi para Deus pular essa etapa. Eu falei, tá bom, Senhor, tudo bem eu estar, mas eu não queria passar pelo processo de ficar sem o cabelo, né? De tomar o medicamento. As quimioterapias são muito fortes, né? E é tanto que assim, eu chegava da quimioterapia para usar o banheiro, durante 3 dias ninguém podia usar meu banheiro. A pessoa que levava a quimioterapia lá, o enfermeiro, ele ia com aquelas roupas tipo de astronauta, ele não podia ter contato nenhum com o remédio. Então eu fiquei pensando, gente, se ele não pode, esse negócio vai entrar dentro de mim. Imagine, Tudo! Vai nossa, matar tudo. E impressionante, sabe? Que a médica eu passava nas consultas e a oncologista, ela não acreditava, porque eu tomava nas quartas-feiras e na quinta-feira eu levantava normal, ia pra academia, tinha uma vida normal, nunca. Porque dá ânsia, dá tudo isso, né? Não tive, não vomitei em nenhum momento do tratamento, sabe? De vez de ficar sem comer, eu comi bastante, até demais. Então foi tudo ao contrário. Eu chegava nas consultas, a médica falava: Acho que você tá mentindo. Eu não consigo, ela não conseguia acreditar. Ela não acreditava. E eu não tinha os sintomas, dor de cabeça, né? Os sintomas que eu tive mesmo foi os cabelos caírem, né? Todos os pelos, cabelo, tudo caiu. E eu não tinha os sintomas que todo mundo tem, né? E da aí meditação, né? eu falava para ela nas consultas, é Deus. Não tem outra explicação, é Deus. Que eles são pura medicina, né? É. Dificilmente encontra um médico que vai, né, te falar de Deus, eles são pura medicina. E, e aí eu comecei a enxergar assim, Cláudia. O Senhor me colocou nisso, né? E se Deus falar que eu vou passar por isso e chegou a minha hora de ir, não tem como a gente mudar os planos de Deus. É. Eu vou fazer o que ele me delegou, eu vou fazer a minha parte, a medicina tá aí, vou me cuidar, creio em Deus muito, eu vou fazer a minha parte e o resto tá na mão dele. Não tem como eu mudar. Não tem como eu ir lá e falar, ó, vamos escrever outra coisa sobre a minha história, eu quero mudar. Não tem como mudar os planos de Deus. Então eu coloquei isso no meu coração e procurei manter isso ativo dentro de mim. Essa fé tá nas mãos do Senhor, vai ser do jeito que Ele quer. E assim foi durante todo o tratamento e até hoje, e creio que será sempre assim, né? Até Em a nome volta, de Jesus. ou a hora que Ele me chamar. Sim. E isso é muito lindo, né? Porque no meio da situação, é igual você falou no começo, a gente reclama por tão pouco, né? A gente reclama da vida, a gente reclama porque tem louça para lavar, porque tem material para comprar, porque Sim. o IPVA do carro vai vencer, mas tudo que a gente está reclamando é porque a gente teve condição de ter, né? E a Exatamente. gente é muito ingrato, porque a gente reclama de coisas que tem gente passando que a Exatamente. gente nem daria conta de passar. Se tá frio, reclama do frio. Se tá calor, reclama do calor. A gente Exatamente. é muito E confuso, né? tipo, você ainda tinha tempo de pensar nas pessoas, tipo, você estava ativa no Instagram, você mostrava a sua vida, sua rotina, que tinha como viver com isso, que não era o fim. Então, tipo, isso foi muito lindo, sabe? Sim. Foi inspirador não só para quem estava enfrentando a doença, mas até pra gente que tipo tava ali com murmuração. Tipo, É, ah, eu não vou fazer isso. Não, você vai, qual que é a sua desculpa? Você é. vai sim. Então, tipo, realmente, Paty, foi muito usada, Amém. sabe? Creio que você passou por momentos muito difíceis, mas devido a tudo que você tá contando e relatando aqui, é nítido a presença do Senhor, tipo, te segurando no colo. É É nítido verdade. que em todo momento ele estava com você. E, Sim. cara, quando a gente tá com ele, é só acreditar, né? Que o É, final é a vitória. Então, é verdade. é lindo demais, é muito lindo. Sim. Foi assim, uma experiência que hoje eu louvo a Deus.
Eu falo, olha, se Deus falasse que eu tinha que passar de novo, eu passaria até melhor. Eu passaria até melhor, né? Porque eu pude ver a mão de Deus em todos os detalhes. Em coisa pequena, em coisa grande, em tudo nós vimos as mãos de Deus. Sim, Deus, ele não tem explicação, né? A gente não consegue explicar. É que a Ninguém, gente quer colocar Deus numa caixinha, né? Como se ele é, fosse limitado às coisas. Mas é sim, tão lindo ver o trabalhar dele, tipo, a presença, até mesmo do Walter com você, tipo, incentivava muito, porque a gente vê muitos casais que, infelizmente, o esposo abandona. Então, tipo, todo esse carinho, todo esse cuidado foi muito inspirador. Muito inspirador, sim, porque ele teve ali, né, como um bom marido, como a Bíblia nos ordena, né, e manda, ele cuidou de verdade de você. Ele sim, não, ele largou tudo para fazer o que era o papel dele, que era cuidar da esposa dele. Não importava o mundo à volta dele. E a mesma coisa você, tipo, não importava o que ia acontecer, mas você ia viver intensamente aquilo que Deus te mandou fazer. E isso é exato. muito lindo, Paty, que não é qualquer pessoa que obedece, estando na circunstância boa. Piorou, não vale, É né? verdade. Ah, Senhor, eu já tô lascado, então pede para outro. Eu não vou, Isso, não. é, E a exatamente. obediência é fundamental. É verdade. E quando a gente tem esse entendimento, né, essa sabedoria, eu consigo ver assim, teve dor, teve os momentos difíceis, teve, mas foi tudo mais leve. Eu consigo, Sim, sabe, ver que foi tudo mais leve. É tanto que, né, os sintomas, tudo que a médica falava que eu ia ter, eu fiz 30 radioterapias. Eu conheço pessoas que na segunda a pele queimou, criou bolha, teve que parar de fazer. Eu fiz as 30, não tive uma queimadura. Não precisei passar uma pomada específica, né? Tem a pomada que a gente já usa, que é o normal, né? Mas assim, tem pessoas que têm que usar um monte de coisa, por gelo, por, né? E eu não precisei. Minha pele, até a mancha, porque fica um pouco mais escura, até a mancha que ficou é bem mais leve, é bem mais clara do que o que era para ser com 30 radioterapias, né? São 30 sessões ali de. É como se fosse queimadura, né? E eu não tive o que muitas pessoas têm. E eu louvo muito a Deus por esse presente que ele me presenteou. Passei pelo vale, mas passei. A minha pastora falava muito isso, né? Índio, quando vai pra guerra, ele se pinta, né? Então você vai se pintar também. Você vai pôr o salto e você vai se pintar também. E foi o que eu fiz. E eu acho que para a mente, para o psicológico, né? Também, além não, né? O principal é a fé, é a base que é Jesus. Mas sim. para o psicológico, ajuda a ter esse pensamento diferente. Ajudou muito. E também a obediência, né, Paty? É verdade. Porque nós somos servas de Deus, a gente sabe que fé sem obediência não é fé, né? A gente obedecer quando a gente está vendo o que vai acontecer é muito fácil. Mas Sim, e quando não tem o chão para a gente dar o passo, né? É aí que Deus prova o nosso coração, o nosso caráter. E foi literalmente isso. Deus testou, aprovou, porque foi aprovadíssimo. Ele passou com você o processo. Ele literalmente, tipo, te permitiu ir na fornalha, mas você não se queimou. Então, exatamente. ele esteve lá, ele se fez presente e hoje você está aqui levantando mulheres, engrandecendo o nome dele, né? Que tudo aqui é para ele. Nós não somos Amém. nada. Verdade. E, Paty, é muito linda a sua história. Que o Senhor continue abençoando, sabe? A Amém. sua vida, a sua família. Que você continue essa mulher que inspira, não só no meio empreendedor, mas também no meio cristão, como mãe, como esposa. Que eu acho muito lindo a sua família, sabe? Como você trata suas filhas, o seu esposo. E isso é digno, é espelho de Deus na terra, né? Amém. Então, tudo é honra, né? A gente honra a Deus e Deus nos honra de volta. É É verdade. renúncia, né? A gente precisa renunciar às nossas vontades. Sim. Paty, você deixaria hoje, a Patrícia de hoje, qual o recado que você deixaria para a Patrícia lá atrás? Se você pudesse voltar lá no comecinho. Antes, assim que eu recebi a notícia, você E fala?
Hoje hoje eu não iria questionar Deus como eu questionei por alguns dias, né? Porque comigo eu sou uma pessoa boa, eu nunca fiz mal para ninguém, eu tenho um bom coração, eu ajudo todo mundo. Então teve uns momentos de questionamento, sim, nós somos de carne, Sim, temos as nossas imperfeições. Eu acho que hoje eu não questionaria Deus. Não, essa parte eu pularia. Eu não questionaria Deus. sim, legal, Paty. É, o bom é que o Senhor, ele nos conhece, né? Ele sabe, calma aí que minha filha tá desesperada, ela já vai se acalmar. Calma que eu já vou pôr calma no coração dela. É Mas é verdade. isso, Paty. Que recado você deixaria para as mulheres que estão aqui te assistindo hoje, tanto na questão do que você passou, né, desse vale, desse diagnóstico contrário, quanto na fé também? Tá. Hoje eu queria deixar uma reflexão, algo que eu sempre venho tentando passar, né, para todas vocês, e que é o autocuidado, se amar primeiro, cuidar de você primeiro, porque essa frase que o pessoal usa, né, para eu cuidar das pessoas, eu tenho que estar bem. Se eu não estiver bem, eu não vou cuidar de ninguém. Isso é muito real, é muito real. Então, assim, para que vocês se cuidem, que fiquem mesmo em alerta, percebeu algo estranho, corre, mantenha em dias os exames, né? Que toda mulher sabe que todo ano tem que ir, tem que fazer, tem que cuidar. Então, eu queria deixar essa frase aí para vocês. Fiquem atentas, porque, por exemplo, o câncer que eu tive, ele foi um dos mais agressivos, né? Um dos mais agressivos que são 26 tipos de cânceres de mama. Eu não sabia. E o meu era um dos mais agressivos, que era o triplo negativo. E algo silencioso, porque eu tinha uma vida normal, tudo normal. Então, para mim, tava tudo certo, tava tudo bem. E eu demorei, prolonguei quase mais um pouquinho, talvez não tinha dado tempo. Então, eu queria deixar esse alerta, esse cuidado, esse, né? Presta atenção, a gente se conhece, então se a gente viu algo estranho, É, gente, não fique aí, ai, será, como eu fiquei. E gostaria de deixar aqui uma mensagem, né, para você que está passando por alguma situação, alguma dificuldade, seja de saúde, seja financeira, seja na família, né? Deus pode mudar o quadro da sua história, né? Você precisa mostrar para o seu problema o tamanho do seu Deus. Não é ao contrário, a gente não pode inverter as coisas, né? Então, que você possa realmente buscar a Deus, ter um encontro mesmo com Deus e buscar na palavra. Nós temos aí, né, acesso à palavra de Deus hoje, celular. Então, busque mesmo ao Senhor, busque saber qual a vontade de Deus para sua vida. E os fins estão próximos, gente. Isso é muito real. A gente nunca ouviu falar tantas, né, tantos ocorridos, tantos acontecimentos aí que está em Apocalipse. Então, assim, os fins estão próximos. Buscar ao Senhor enquanto se pode. quanta Então, eu queria deixar essa mensagem aí, que vocês possam se reavaliar e olhar para dentro de vocês e entender que sem Deus nós não somos nada. O ar que nós respiramos é Deus quem nos concede. Então, que você possa buscar ao Senhor e Deus tem uma promessa para cada um de nós e Ele pode, sim, operar milagres assim como Ele operava lá no tempo da Bíblia, né? Há muitos e muitos anos atrás. Ele tem esse poder, Ele continua com o mesmo poder e Ele pode restaurar e mudar qualquer situação na sua vida. glória a Deus, Paty. Deus, ele não muda, né? Quem É, muda somos nós. Nós que somos imprevisíveis, apressadinhos, quer tudo no nosso tempo. Quando não acontece, a gente quer fazer birra com o é, Senhor. é, Mas o nossa, Senhor, ele não muda, né? é verdade. É É verdade. isso, Paty. Muito obrigado, meu amor. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite, ter vindo aqui. Que o Senhor continue derramando sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que você continue levantando mulheres. Eu creio que o que Deus tem para você é muito grande. Amém. Você é amada. É nítido o quanto o Senhor te ama.
né? Amém. O Senhor, ele não precisa do nosso cenário para mover, né? Ele não precisa da nossa ajuda. Ele só precisa do nosso coração disposto a obedecer. E que ele abençoe a sua vida, a sua família. Muito obrigado pelo carinho, por aceitar estar aqui, dividir um Amém. pouquinho da sua história, levantar essas mulheres aí, alertar também, né? Fica Sim. com Deus, Paty, brigadão, beijo na Amém. família. E um beijo para você, para sua família, mãe. Sinto saudade. Doce. Mando um beijo para ela e um beijo para todos vocês. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui Amém. falando. Esse é um grande testemunho, né? Marcou aí. E, gente, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. E ninguém explica Deus, nem os planos dele. É. É isso. Beijo, meu amor. Fica com Beijo. Deus. Deus abençoe vocês. Vocês também. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Agora a mãe não sabe desligar. Calma aí, minha filha. Ixi, Mas não sabe desligar. eu não, esqueci. Calma aí, mulher. Você... Sim. calma, senão você tira.